Girando o assunto aqui no Morning Show, a Justiça dos Estados Unidos suspendeu o processo do Twitter contra Elon Musk para permitir a conclusão de compra da rede social. Paulinha, recapitula essa história pra gente. Ai, vamos, gente, porque já tá, um rolo. A gente trouxe até o Bruno Meyer aqui uma vez para explicar esse rolo da negociação da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk. Bom, no começo, o que aconteceu? Ele fez uma proposta e depois recuou. Então ele ofereceu 44 bilhões para arrematar a rede social e depois começou a questionar a empresa pela entrega de número de usuários e tal. E aí parecia que tudo ia acabar mesmo na justiça. Essa semana, inclusive, estava previsto o depoimento do Musk em um tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, por conta dessa batalha judicial entre ele e a empresa. E assim, gente, desde julho, o Elon Musk falou que ele queria sair. Mas agora parece que ele decidiu que vai comprar o Twitter. Não sei. Parece, gente, que vai comprar e vai pagar os 44 bilhões ali prometidos no começo da negociação. O Twitter confirmou que recebeu essa carta dos representantes do Musk, reiterando que o negócio seria fechado como acordado inicialmente. Nas redes sociais, o Elon Musk essa semana disse que comprar o Twitter é um acelerador para criar o X, o aplicativo de tudo, em referência a aí uma nova plataforma que ele deve criar. Enfim, alguma coisa meio enigmática. Aí as pessoas questionaram, mas será que foi bom ou será que era melhor partir do zero? Daí ele falou, não, o Twitter provavelmente acelera o X em 3 a 5 anos, mas posso estar errado. Daí o que aconteceu, gente? Consequências. Essa semana a Bolsa de Nova York fechou em alta, inclusive impulsionada ali por esse anúncio do Musk de que voltaria a comprar a rede social. E agora a gente tem a juíza que presidiu o confronto entre o CEO da Tesla e o Twitter, adiando o julgamento sobre o assunto, e ela disse assim, olha, que até 28 de outubro o Musk tem que efetuar essa compra aí. Se não efetuar, se ele não fechar esse negócio, é para as partes procurarem ela novamente para marcar um julgamento para novembro. Então, parece também que o Musk está numa estratégia de ganhar um tempo para levantar esse dinheiro. Tem gente falando aí que ele teria agora essa margem de tempo e teria dito que até esse dia ele conseguiria efetuar esse negócio, mas ainda um grande drama, Ainda não temos a compra efetuada e tudo selado e acordado como a gente previa. Paulinha, mas como é que a gente vai saber se vai rolar mesmo a compra no Twitter? A gente tem que chamar alguém aqui. Ah, querida, eu vou te falar um negócio. Esse cara sabe se vai rolar ou não vai. Senhoras e senhores, Carlos Aros, aqui na programação da Jovem Pan. Tudo bem, meu querido Arinhos? Fala, Paulinho. Bom dia pra vocês todos que estão aqui acompanhando o Morning. Você tem essa resposta, Ninguém Aros? tem. Eu acho que nem loucura, o Elon Musk tem essa resposta, Você acha que sabia? nem ele sabe? Ele tá meio ganhando tempo, tentando não judicializar, não dar depoimento. A questão Por que toda ele não começou... sabe? Ele não queria? Mas a questão toda começou com o financiamento dessa empreitada, Os 40 e tantos bilhões de dólares. Ele fez aí um catadão, conseguiu levantar esse dinheiro com capital próprio, com alguns investidores, e aí depois, no meio do caminho, começou a fazer questionamentos. Esses questionamentos, eles são pertinentes ou não? Eles são pertinentes. Há apontamentos ali, por exemplo, será que de fato o número de usuários alcançados é aquele mesmo? Será que essas informações todas que o Twitter prestou ali, fez ali como uma prestação de contas para essa transação, elas não merecem um escrutínio maior? É uma negociação gigantesca. Até aí, beleza. Mas tudo isso foi se arrastando por um caminho muito estranho. No fim do dia, até a percepção de que talvez pudesse ter sido mais um golpe de marketing do Elon Musk, Aqueles que ele faz um barulho grande, depois ele aponta lá para um outro lado e lucra de alguma maneira com isso em uma outra frente. Não é inédito. A gente já viu isso acontecer com o Elon Musk em outros episódios, em que ele usa a visibilidade e usa a criação desses grandes fatos para poder catapultar outras iniciativas. E aí agora a gente tem esse X-tudo dele aí, O que é esse X ou X? Esse aplicativo ou pelo menos o que se pretende com ele, é um super app. Aqui no Brasil, a gente não tem esse modelo de super aplicativo introduzido no nosso cotidiano. O que vem a ser, Paulo Matias, um super aplicativo? Basicamente, uma ferramenta por meio da qual você consegue fazer várias atividades para além daquela primeira que ela se propõe. Então, vou lá na China para buscar o exemplo, seria o WeChat, que é o aplicativo de mensagens mais usado na China, mas por meio dele você faz
compras, você se comunica, evidentemente, porque ele é um aplicativo de mensagens, você faz movimentações financeiras, você chama lá o carro por aplicativo, você tem um sem número de atividades todas integradas numa mesma plataforma. Quem tentou fazer isso e não conseguiu introduzir isso com sucesso no mercado ocidental? O Facebook tentou fazer isso com o próprio WhatsApp, Facebook. com pagamento, com o WhatsApp. O pagamento por WhatsApp aqui no Brasil não avançou. Ele ocupa uma fatia muito pequena do mercado, porque o Pix se tornou muito mais popular. É muito mais facilitado, fácil, né? E tem os bancos de respaldo. Eu vou te falar, olha, você sabe que eu adoro usar essas coisas tecnológicas. Eu sou early adapter, que falam qualquer coisa nova você eu quero. Já vai testar. Mas pagamento por WhatsApp, eu confesso que me gerou uma desconfiança. É uma coisa que eu nem tentei fazer. E mais do que isso, né? Tem a desconfiança e tem o fato de que nós nos acostumamos a criar esses pequenos silos, né? A gente foi criando esses aplicativos no nosso entorno e a gente vai usando eles como referência. Então, talvez você tenha hoje um aplicativo de banco mais relevante que você movimenta. Você tem o teu de transporte preferido. Um para cada um, Um para cada um. E tá tudo bem para você. Ocupa mais espaço no meu celular, o que também hoje é muito relativo. A nuvem ganhou um espaço tão grande que você gasta tão pouquinho para ter um aplicativo novo. Você nem pensa tanto sobre o mesmo isso. Armazenamento no espaço no celular, nem as fotos que antes eram um incômodo. Meu celular está muito cheio, já tenho muitas fotos. Hoje isso já não é mais um incômodo. O Google e a Apple resolveram isso com custos muito baixos para a população. Então, essa iniciativa com esse X talvez seja uma forma de o Elon Musk tentar colocar no mercado ocidental, e aí leia-se, a gente está falando principalmente Estados Unidos, e aí a gente, claro, cascateia isso para Brasil e para a Europa de alguma maneira, tentar introduzir esse modelo de um super aplicativo. E por que ele partiria do Twitter? Ele diz assim, o Twitter ele me dá 3 a 5 anos de vantagem, por uma simples razão. Qualquer aplicativo depende primeiro, da funcionalidade, não ter atrito para as pessoas, mas depende, sobretudo, de uma comunidade. O aplicativo só sobrevive se tiver gente ali dentro usando. Se todos nós aqui estamos usando um mesmo aplicativo, esse aplicativo tem uma vida mais longa, porque a gente reconheceu ele como nosso espaço. Como é que chamava aquele de conversas que a gente discutiu aqui ano passado? Lembra? A gente... Que era só áudio, lembra, Paulinha? Era o... olha, já morreu falecido. Coisa House, não é? Era House alguma coisa. Mas olha que louco. Clubhouse. Eu tinha falado isso pro Paulo. Eu falei, eu acho legal a ideia do Clubhouse, mas eu ainda acho que as pessoas não vão migrar tanto, não sei. E no fim, o próprio Twitter desenvolveu uma ferramenta muito parecida com o Clubhouse, mas com uma base muito maior de usuários. E esse é o ponto. Para ver como eles surgem e vão embora, plataformas. Né? Não, elas roubam a ideia e colocam, como tem hoje no Instagram, o que foi o Snapchat também. O Reels e o Stories, Reels do TikTok. Então, assim, eles vão... Os grandes roubam as pequenas ideias boas que alguém surge e acabam fagocitando, porque tem a base de pessoas. Por isso que é importante saber comunidade, você tem que ter gente. Quem é a comunidade do Twitter, Mas no caso do Clubhouse, a Zoe lembrou bem o nome, tem uma questão muito importante aí. O Clubhouse, ele era mais eficiente como ferramenta, ou seja, o recurso de áudio que faltava para as outras plataformas, do que como aplicativo. Aí era muito fácil. Eu vou lá, pego essa ideia, desenvolvo essa ferramenta e coloco ela num lugar onde eu já tenho gente. O que o Elon Musk quer fazer, talvez seja esse caminho. Ele vai para um lugar que já tem gente, reúne boas iniciativas e boas ideias que já são facilmente reconhecidas pelas pessoas e coloca tudo isso nessa plataforma dele. Muito então, legal. por isso que ele diz que entre 3 e 5 anos ele consegue ganhar de frente para esse aplicativo. Se ele vai ser lançado, já são outros 500, mas o caminho seria esse. O seu feeling, o seu cheiro tecnológico, você acha que o Elon Musk compra ou não? Eu acho que tem potencial para. A grande questão é a seguinte, são 40 bilhões. A gente está falando de um momento do mercado em que esses investimentos, mesmo dentro do ambiente de startups, se a gente for pensar só nas startups, eles estão com o freio de mão puxado. Ou seja, é um movimento muito ousado, mas a gente tem que lembrar, o Elon Musk é um cara ousado. Tudo que ele fez ao longo dos últimos anos nos dá essa certeza. Então eu acho que tem um potencial muito grande. Primeiro, para encerrar uma pendenga judicial que se arrastaria por muito tempo. Desgastante também para a imagem do Elon Musk, todo mundo, que ele ia ter que dar depoimento, esse tipo de coisa. Para todo mundo.
tem uma chance de se apropriar de um espaço que está aí carente. A gente tem várias plataformas andando de lado. Talvez só tenha uma verdadeira rede social que caminha hoje em direção a um futuro mais auspicioso, que é o TikTok. É a única que tem um fôlego renovado. O Instagram está ali capenga, o Twitter está parado, o Facebook está desesperado, já está propondo o metaverso, porque descobriu que no mundo real, aqui no mundo físico, já não tem mais chance. Ou seja, tem um vácuo. E qual é a solução quando uma plataforma morre? É o surgimento de uma outra. Então, ele pode apostar nesse potencial. Só para finalizar, você sabe que tem... Eu esses dias conversei com um jovem de 12, 13 anos que falou que eu era velho por estar no Instagram. Mas essa é a ideia. O meu filho achou completamente idosa. Se o link não veio dos shorts do YouTube ou do TikTok, ele fala pra mim, nossa, eu nem tenho Instagram. Ou seja, as gerações mais novas estão todas no TikTok e olhando pro Instagram como algo velho. Mas esse é um comportamento muito interessante. Quando o Facebook se tornou um espaço ruim para os jovens, quando os pais chegaram lá, aí os jovens foram para onde? Eles foram para o Instagram. Os pais chegaram no Instagram e aí eles foram para outras plataformas. Agora estão no TikTok. Os pais estão chegando de alguma maneira no TikTok e logo os jovens vão para outro lugar. O movimento é sempre esse e é por isso que a gente tem que olhar nos balanços dessas empresas, a gente tem que olhar o saldo de usuários, quanto eles perderam e o recorte etário. Se a gente percebe que os jovens estão indo para longe, é porque o fim se avizinha. Então a gente já está próximo desse fim, porque eu tô no Face, firme e forte. Você tá no Facebook ainda lá, então você é o tiozão. Olha só, é o tiozão do Face. Arinhos, obrigado, viu, Um abraço, gente. Bom final de semana.